Boa noite. Aleluia. Vamos orar. Nada como adorar um pouco ao nosso Pai. Então, no seu lugar onde você estiver, comece a dizer para Deus que você o ama, que Ele é tudo para você, Ele é a sua vida. Pai, nós te adoramos. Tu és um Deus santo, 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 santo. Tu és santo, Criador do céu e da terra. Não há outro Deus como o Senhor, não há. Tão perfeito, tão fiel, maravilhoso, glorioso. O nosso coração se alegra nessa noite pela tua fidelidade, pela tua bondade, teu amor fiel. Nós te amamos, Pai. Amamos a tua palavra, nos regozijamos em ti nessa noite. Não temos medo. Tudo o que desejamos é dizer que tu és bom para nós. Tu és maravilhoso, Deus todo suficiente. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória. Muito obrigada pela presença doce do teu Espírito. Obrigada pela tua paz em nós nessa noite. Contigo saltamos muralhas. Obrigada pelo teu impossível para nós nessa noite. Nós te amamos, Pai. O Senhor conhece o profundo do nosso coração. O Senhor nos conhece. O Senhor é o nosso bom pastor. Bom pastor. Teus pastos são verdejantes. As tuas águas são tranquilas e doces como mel. Nós desejamos muito mais de ti nessa noite. Desejamos mais e mais. Te adoramos, te adoramos. Santo de Israel, santo, santo, santo. Tu és um Deus santo, te adoramos, te adoramos. Santo e bendito, te adoramos. Não há Deus maior, não há Deus melhor. O Senhor atende às nossas petições, às nossas orações, o Senhor ouve. Nessa noite te agradecemos pelas curas que acontecem no nosso meio. Muito obrigada pela manifestação de cura no nosso meio. Entre aqueles que estão conosco pela internet, Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Tu és o Senhor que nos prospera. Tu és o Senhor que nos abençoa. Muito obrigada por essa noite de bênção. Muito obrigada, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor fiel. De nada temos falta, de nada temos falta. O Senhor atende às nossas petições. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos nessa noite. Não há Deus como o Senhor, não há outro como o Senhor. Bendito seja teu nome para sempre. De eternidade a eternidade tu és Deus, de eternidade a eternidade tu és Deus, tu és Deus. E para nós é honra poder chamá-lo de Pai, tu és o nosso Pai amado. Muito obrigada por essa noite de bênção, Pai. É noite de glória, é noite de glória. É noite de poder, é noite de alegria, é noite de poder, de bênção sobre nós, sobre as nossas casas. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade para conosco, pela Tua fidelidade para conosco. Muito obrigada, Senhor, pela presença do Teu Espírito. Nós te amamos, te adoramos, Senhor. Amém. Oh, aleluia. Nessa noite eu quero falar sobre como que é importante nós orarmos, entendermos o poder da oração. Principalmente quando nós oramos pelos nossos entes queridos. Então eu quero começar lá em Lucas 13. Lucas 13, versículo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9.
Lucas 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vou parar aqui um pouquinho, depois eu vou continuar. Essa passagem é muito importante para nós entendermos algumas questões, principalmente em relação à salvação. Jesus está falando de salvação aqui. Ele está falando logo em seguida sobre o poder de estarmos sempre orando pelas pessoas. Então ele fala assim, olha, vocês estão me perguntando se aqueles que morreram nas mãos de Pilatos padeceram, os galileus que padeceram nas mãos dele eram mais pecadores do que todos? Por isso que eles sofreram essas consequências. Ele diz, não eram. Eu afirmo para vocês, eles não eram mais pecadores. Vocês acham que a torre caiu, e a queda da torre, que matou 18 pessoas, de algum motivo eles eram tão pecadores que mereceram aquilo? Não, eu digo para vocês, eu afirmo que não eram. Então, o que aconteceu com eles? Por que eles morreram? Uma das coisas mais importantes que você tem que entender, que é o fundamento para você e para mim, Deus é amor. Deus não mata as pessoas. Deus não escolhe o dia que você vai morrer, a hora que você vai morrer, o momento que você deixará esse planeta. Ele não escolhe. Ele sabe, sim, ele sabe exatamente o dia que eu deixarei esse planeta, ele sabe exatamente a hora, ele sabe o que eu estarei fazendo, ele sabe. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não mata pessoas, Deus recebe as pessoas. Você tem que entender que, de volta, lá no Jardim do Éden, Adão fez uma escolha errada. E porque ele escolheu errado, a morte entrou no planeta Terra. Lembra, o salário do pecado é a morte. Quando Adão fez a escolha errada, o pecado abriu a condição para a morte começar a operar no planeta Terra. Então, hoje, nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um planeta onde tem tempestades, tem uma porção de situações que causam desastres. Deus não é culpado. A morte está operando no planeta Terra. A torre de Siloé teve um tremor, o prédio desabou. E eles pereceram. Deus é culpado? Não. Em seguida ele vai começar a falar do poder daquele que está guardando a vinha com oração. Nós somos viticultores, guardando a vinha. Nós estamos cultivando, colocando adubo com as nossas orações, para que os nossos entes queridos não pereçam. Quando você começa a olhar o que Jesus ministra, e quando você olha para Jesus, os milagres que ele fez, ele está demonstrando exatamente o que Deus faria. Conhecer a Deus, você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Jesus veio revelar o Pai para nós. Então não existe aquilo de Deus estar castigando e matou aquela pessoa. Não. O nosso corpo adâmico, ele aceita enfermidades. O mundo está cheio de terremotos, furacões, vulcões. E Deus não é responsável por isso. Mas Deus precisa da sua autoridade, da minha autoridade, para agir aqui na terra.
Isso é muito importante você entender. Deus não é contra você, não é contra mim, Deus não nos machuca. A enfermidade chega, estamos em um corpo corruptível, ele aceita a enfermidade. Só que eu não tenho que morrer dessa enfermidade, porque Jesus já pagou um preço para que eu pudesse vencer essa doença. E não adianta nós tentarmos vencer a doença pela nossa força, o nosso braço. Por quê? Porque tudo já foi feito. É uma questão de você começar a entender quem você se tornou e a operação da sua fé na sua vida, no seu dia a dia. Então vamos continuar lendo. Então ele está dizendo que a morte daquelas pessoas e a queda daquela torre que matou 18 pessoas, eles não eram mais pecadores. Todos nós nascemos pecadores, todos nós. Por que nós temos pecadores? Não foi nossa culpa. Foi a escolha de Adão. Você tem que entender que aquele bebezinho que acabou de nascer agora, numa família que estava aguardando ansiosamente pela chegada dele, os pais desse bebê não podem dar vida para ele, a vida verdadeira. Eles vão reproduzir aquilo que eles são, natureza morta. Mesmo que os pais sejam nascidos de novo, a criança nasce pecadora. E os pais cristãos sabem disso, conhecedores disso, vão ter que ajudar aquele bebê a crescer saudável em Deus e precocemente nascer de novo. Quando você começa a entender isso, as coisas se tornam muito mais simples para você. Então você tem que entender que estamos dentro de um mundo totalmente morto. Não existe vida nesse mundo. Só a vida que está nesse mundo é a sua, é a vida de Deus em mim, a vida de Deus em você. Antigamente a terra toda estava em trevas, porque a luz que havia se apagou no Jardim do Éden. E milhares de anos a terra totalmente em trevas. Até que, 4.000 anos depois da queda de Adão no Jardim do Éden, nasceu numa manjedoura um bebê. E a luz se acendeu, porque ele nasceu com uma natureza de Deus. Ele nasceu filho de Deus, como Adão era filho de Deus. Adão foi criado filho de Deus. Ele perdeu tudo aquilo pela desobediência dele. Ele não acreditou no que Deus havia dito a ele. É por isso que nós temos que crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é vida para nós. É como se você estivesse dentro, igual nem falo ala, dentro de um trem. Você nasceu dentro de um trem, não está mais dentro dele. E esse trem caminha rapidamente para o abismo. E nesse trem existem vários vagões, várias nações, e as pessoas nascem dentro do vagão, nascem mortas. Às vezes eu ando pela rua e fico pensando na época que eu não era nascida de novo. Eu não tinha noção de que eu era morta espiritualmente. Eu nem imaginava isso. Nunca ninguém me falou, eu não tinha esse conhecimento. É por isso que a Bíblia diz que tudo que o homem sabe é sobre ele mesmo. Como que Deus poderia dizer para aquela pessoa que ela era pecadora, que matar era errado? Se ele não sabia que matar era errado, ele achava que se alguém está roubando a minha casa, eu vou lá e eu mato, roubou a minha galinha. Então o homem fazia a sua própria justiça, o jeito que ele achava. Ele não sabia que ele estava morto. E se você olhar para a sua vida hoje, seja bem realista. Você sabia, antes de você nascer de novo, que você estava morta? Você sabia que você era espiritualmente morta ou morto? Eu não sabia. Quando alguém falou para mim de novo nascimento, para mim aquilo foi assim, extraordinário. Eu nunca pensei que eu tinha que nascer de novo. Eu não sabia que eu estava espiritualmente morta. Eu conversava, eu comia, eu dormia,
trabalhava, estava morta. Como assim? Sim, eu estava morta espiritualmente. E no dia que eu entendi isso, foi o dia que eu nasci de novo. Então, nascer de novo não é você confessar uma oração que alguém manda você confessar. Tudo tem que ser feito com o entendimento verdadeiro, um verdadeiro arrependimento. E tudo isso depende de cada um de nós. Esse andar com Deus é muito pessoal. É você que vai dar do seu tempo para Deus, é você que vai almejar cada vez mais o conhecimento verdadeiro. A religião, ela rouba muito de nós. Na realidade, nascemos e os nossos pais, dentro de uma religião, nos levam para aquele lugar também. Somos treinados a servir a Deus como servos e não sabemos que somos filhos. Não nos enxergamos como os filhos de Deus. Primeiro porque a religião não traz um novo nascimento para nós. Os anos que eu passei dentro de uma denominação, nunca o líder daquele lugar disse para mim que eu tinha que nascer de novo. Nunca. Eu frequentava, eu servia, mas eu não sabia que eu tinha que nascer de novo. Para ser bem sincera, nem ele sabia que tinha que nascer de novo. Então percebe como que... Mas como que você... Por que Deus foi tão bom para você, não é tão bom para os outros que estão também mortos? Deus salvou a todos em Cristo. É a sua fome por Deus que o leva a conhecer a verdade. Todos os lugares que eu andei errado, eu andei em busca de Deus. Eu queria conhecer a Deus. Só que eu busquei em lugares errados, até que essa fome me levou para a verdade. Então aqui Jesus está trazendo uma grande revelação para nós. Não é porque alguém morre com um desastre, ele é um pecador, mais pecador do que toda aquela casa, aquela família. Não é porque um avião caiu que todos pereceram, que todos eram pecadores, Deus estava bravo com eles, Deus queria salvar a todos. Talvez, na queda daquele avião, naqueles minutos, segundos, muitos se converteram, lembrando de uma pregação, lembrando da mensagem da cruz. Eu lembro do pastor David contando que uma intercessora, Deus a levou a interceder e na visão ela viu um avião e com tantas pessoas dentro. E ela começou a interceder, orar. E a visão, ela ficou um tempo orando por aquele avião que ela viu que estava caindo e todos iriam morrer. E passou. No dia seguinte, no noticiário, ela viu a queda de um avião e era exatamente o avião que ela tinha visto. E ela pensou, mas como? E lá a notícia dizia que todos morreram. E ela lembrou da visão dela, que quando aquele avião havia caído, as pessoas iam saindo do avião, todas saíram do avião. E na visão parecia que todos tinham saído vivos. Foi quando ela entendeu. Eles morreram fisicamente, mas a intercessão dela levou com que todos naquele avião se lembrassem de alguma pregação e nascessem de novo. Não pereceram. Percebe o poder da oração? Eu não tenho poder para escolher ser uma intercessora. Quem escolhe, quem abre essa condição, somos nós mesmos para Deus. Quando intercessão é um chamado maravilhoso para ser um intercessor. Só que eu não escolho, como eu não escolhi ser pastora. Você não escolhe ser um intercessor, você não pode escolher ser um apóstolo, porque isso é dado a nós, no ventre da nossa mãe ainda.
Então Deus está buscando cada um de nós. E conhecer passagens como essa traz muito entendimento para nós. Deus ama todos, quer salvar a todos. E muitas coisas ruins acontecem por falta realmente de oração. Mas não é uma oração qualquer. Realmente é uma oração firmada na verdade da palavra, com o coração realmente orando a perfeita vontade do Pai, sendo conhecedor daquilo que está no coração do Pai, na palavra dele. Continuando. Logo em seguida, que ele fala, no versículo 5 ele diz, não era, eu vou lá afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A palavra-chave aqui é arrependimento. Nós precisamos entender que o arrependimento é uma força poderosa. Quando a pessoa se arrepende, ela deixa de praticar as coisas erradas que ela fazia antes. É um verdadeiro arrependimento. Não é um remorso. É arrependimento. Mudança de vida, de sentido. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Logo em seguida que ele disse que eles não eram mais pecadores, está falando de salvação. Está falando de arrependimento, ele conta uma parábola. Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor. Viticultor é aquele que cultiva vinhas, uvas. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então, o que ele está dizendo? Olha, em seguida ele mostra, aqui existe o poder da oração. 3 anos se passaram e chegou e disse, olha, eu vim procurar figo nessa figueira e não tem nada para eu comer. Então é melhor, por que ela está ocupando espaço? Ela não está dando fruto. Aí o viticultor, que sou eu e você, vamos dizer, não, dá mais um tempo, eu vou orar, eu vou cuidar. Lembra quando Paulo fala lá em Coríntios, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então você planta, o outro rega. A plantinha tem que ser bem cuidada. Às vezes nós até estragamos os recém-convertidos, exigindo deles fruto, quando eles são ainda imaturos. E você acaba atrapalhando o crescimento deles. Porque você exige deles alguma coisa que eles não têm para dar. É que nem você plantar uma árvore agora, uma macieira, e no dia seguinte você quer que a macieira já dê maçãs? Impossível. Acabou de nascer de novo, já é um pregador? Impossível. Não tem maturidade. Fala bem, é um bom orador, mas ele não sabe nada da palavra. Ele vai ensinar tudo errado. Ele vai ensinar da mente carnal dele. Nós temos que entender que existe alguém conosco, que é o nosso professor, para ensinar tudo do coração de Deus para nós, todo o plano perfeito, que é o Espírito Santo. Por isso que há poder quando você ora em línguas. Oração em línguas é para trazer transformação na sua vida. É impossível ser transformado se você não passar tempo orando no Espírito, para que as fortalezas sejam destruídas. Então ele está dizendo o seguinte aqui, voltando para o texto. Deixa eu cuidar mais um pouco. E aqui você está olhando uma pessoa, a sua casa, a sua parentela, que ainda não é salva. Você está orando por eles, para que eles não pereçam, para que eles não morram sem salvação. E quanto mais você ora, quanto maior é o seu tempo de oração, de intercessão, entre aspas, por eles, mais chance eles terão de viver nesta terra. A torre de Siloé, se tivesse alguém orando por alguém que estava naquela torre, a torre iria cair nos estrombos
e tudo aquilo, a pessoa seria salva. Quantas pessoas você vê que passam um dia, 2 dias, embaixo de quedas de prédios, terremotos, e em meio de todo aquele entulho, você encontra crianças vivas, pessoas vivas. Com certeza, tem alguém que está orando por elas. Quantas pessoas sofrem acidente de carro? O carro fica totalmente destruído, elas saem ilesas? Com certeza, tem alguém orando por elas. Quantas pessoas estão atropeladas e você olha e o caminhão passou por cima, mas passou bem no meio. Não passou, nenhuma roda passou sobre ela. Com certeza tem alguém orando por aquela pessoa, porque ela poderia ter morrido. Percebe que Deus não tem prazer. Lá em Ezequiel, está escrito no capítulo 18, que Deus não tem prazer na morte daquele que não o conhece. Deus não mata as pessoas. Deus recebe as pessoas. Isso tem que ficar muito claro. Deus jamais iria tirar daquele bebezinho a sua mãe. Porque Ele faria isso? Jamais Ele faria isso. Esse mundo são as situações desse mundo, as tragédias, fatalidades que acontecem, porque não havia um intercessor, alguém orando por aquelas pessoas, elas pereceram. Por isso que é muito importante você estar orando. Isso aqui é um encorajamento para nós estarmos orando pelos nossos entes queridos, pela nossa parentela. Não cesse de orar, continue orando, continue chamando as bênçãos de Deus sobre aquelas vidas, não desanimem, porque você pode estar colhendo frutos na eternidade, a alma de cada um deles. Nós não vamos desanimar, nós não vamos permitir que Satanás nos tire desse lugar de oração. Quando eu leio esse texto, eu fico feliz de saber que a minha oração está ajudando a minha parentela a chegar no céu. A minha avó, ela faleceu 1 semana depois do meu pai. Não deu nem 10 dias. E antes dela ir para o hospital, o meu primo me chamou. Eu lembro até hoje, eu sentada do lado da cama dela, e eu preguei o Evangelho com muita liberdade. Eu tenho certeza que naquele dia a minha avó nasceu de novo. E quando ela foi para o hospital, ela não voltou. Então eu sei onde ela está, eu tenho certeza que ela entendeu. Porque eu vi o coração dela aberto. Nós temos que aguardar as oportunidades. Nós não podemos forçar as pessoas a nascerem de novo ou repetirem uma oração com você. Mas se você ficar muito atento no teu coração, no teu espírito, você vai saber que aquele momento é o momento oportuno para você anunciar o Evangelho. Porque você pode atrapalhar muitas pessoas de nascerem de novo, insistindo em algo que elas não estão preparadas ainda. E aquilo vai ser talvez até uma pedra de tropeço para elas aceitarem a salvação. Então o que você faz? Você ora. Você ora e espera oportunidades surgirem. Você não sai por aí pregando para todo mundo. No começo da minha conversão, era assim que eu pensava. Em cada lugar que eu ia, eu ficava atenta, porque eu queria pregar para alguém. E eu já atrapalhei muitas pessoas com esse meu comportamento. Até que eu amadureci um pouco mais. Entendi que não são para todos que você vai anunciar. Nós devemos testemunhar a nossa fé diante do mundo. E qual é esse testemunho? É o seu comportamento diante de situações. Não é pela fala, é pelo seu comportamento de fé. Porque a fé tem uma linguagem. A fé, ela se move, ela não é inerte, ela não é parada, ela fala. Então é o nosso testemunho. Jesus diz para irmos e testemunharmos e pregarmos
Esse pregar é o nosso testemunho diante do mundo, para que o mundo aceite a Cristo. Hoje nós vemos como o diabo tem usado as mídias contra a família. Como que a televisão traz lixos para dentro dos nossos lares. E às vezes os nossos filhos passam horas e horas assistindo uma porção de inverdades, de mentiras, que contamina o coração deles, que faz com que dentro deles seja cultivado uma aversão a casamentos, aceitem como verdade padrão que é fora da palavra de Deus. Então nós temos que ficarmos muito atentos. Essa mensagem de Jesus é uma mensagem para mim poderosa, maravilhosa, dizendo, olha, aquela pessoa iria perecer, porque ela estava parada há 3 anos, estava ocupando um espaço. E Jesus chega e diz, olha, se você orar, se você cultivar, se você alimentar a plantinha, ela vai dar fruto. Então nós temos que regar com as nossas orações, com o nosso bom comportamento dentro da nossa família, do nosso lar, da nossa casa. Isso é vitória para você e para mim. Isso é maravilhoso. Isso é o reino do nosso Pai. Pega comigo. Pega o livro de Tiago. Tiago capítulo 1. Versículo 13. Por que eu quero ler também Tiago? Porque eu quero que você entenda que Deus não tenta você. Deus não traz tribulação para você. Quando você está orando, pode vir uma porção de pensamentos, de condenação sobre você. Não aceite. Deus, Ele não está zangado com você. Todas as vezes que você para de crescer, que você continua em práticas que não são práticas de santidade, Deus está ali pacientemente te esperando a mudar de ideia, a voltar à prática da santidade. A nossa nova natureza, ela é perfeita, ela foi feita justa. Não existe mais o que mudar na nossa nova natureza. É ela que ela nos ensina como proceder. De que jeito? Falando conosco. Nós que não queremos ouvir a voz dessa consciência nova que temos. Todos nós sabemos, se você for bem sincero, quando você tem uma fala, que não é uma fala diante de uma pessoa, que é uma fala de mentira, ou você está aumentando um pouco, ou você está omitindo alguma coisa, você sabe que está fazendo errado. Você pode continuar mentindo se você quiser, você pode continuar aumentando se você quiser, ou você pode na hora parar, stop, e não dar prosseguimento àquela fala que não é real. Todos nós sabemos disso. Se você prestar bem atenção, você sabe que você falou alguma coisa que machucou o outro, que ofendeu. Você sabe disso, que aquela fala causou transtorno no coração do outro. Mas você se justifica. Então nós temos que começar a atentar para esses pequenos detalhes. E entender que a oração de um justo tem poder. E quem é justo? Todo aquele que foi justificado por Cristo, que foi lavado no sangue do Cordeiro. Todos nós que nascemos de novo somos justos. A oração de um justo tem poder. Então não pare de orar, seja encorajado a orar. Aqueles homens pereceram na torre de Siloé e nas mãos daquele tirano, porque não havia intercessão para que eles se arrependessem.
Nós temos que entender que a pessoa, para sair da condição de pecado, ela tem que se arrepender. E a sua oração ajuda o outro a se arrepender. Nós temos parentes que não nasceram de novo, amigos que não nasceram de novo. E o que nós fazemos? Obrigamos eles a nascerem de novo? Não tem como. Aí você ora para que um verdadeiro arrependimento entre no coração deles. Eles aceitem a Cristo como único Senhor e Salvador. Então olha só, Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus não muda. Ele não muda de ideia. Nele não há sombra de variação. Tudo que é bom vem de Deus para nós. É Deus que tenta nos abençoar, nos ajudar de todas as maneiras. Mas Deus Ele precisa da sua autorização, que você realmente diga, Pai, entre nessa situação e me ajude a resolver. Pega Tiago capítulo 5. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Comece a orar. E uma das melhores orações para você mesmo, para você orar, realmente em sintonia com a palavra de Deus, é você começar a entender que você precisa crescer na sua salvação. Você tem que se edificar na sua fé santíssima. De que jeito? Orando no Espírito Santo. A oração em línguas traz edificação de fé, amadurecimento. E quando você está amadurecido, a sua oração é bem diferente. Você ora com conhecimento, conhecendo o coração de Deus para aquela situação. Olha o versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Percebe o poder da oração de um homem justo? Então, nessa noite, eu quero que você comece a pensar quão eficaz é a sua oração. Não deixe o seu homem exterior dizer para você que a sua oração não tem valor. Não existe ninguém melhor do que você. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Do mesmo jeito que Deus ouvia a oração de Jesus, Ele ouve as nossas orações. Nós temos que permanecer firmes, perseverando. Não é você orar um dia e nunca mais orar. Você ora crendo que Deus está ouvindo a sua oração. Você ora pela sua parentela para que elas nasçam de novo. Você ora agradecendo a Deus porque Ele já te enriqueceu em todas as coisas. Você ora agradecendo a Deus por tão grande e poderosa salvação que alcançou a sua casa, a sua família.
Você ora a Deus crendo que essa enfermidade não permanece em você, que Jesus já venceu essa enfermidade na cruz. Você vai orando, vai crendo, você vai confessando. É um trilhar, é um caminho. O pastor David costumava dizer que o caminho do milagre é tão sobrenatural quanto o próprio milagre. Então existe um caminho para você trilhar, para você obter o teu milagre. Dia após dia você vai orando, você vai crendo, você vai se edificando, se fortalecendo. Não vai deixando o seu homem exterior trazer à sua memória o que não dá esperança. Você traz à memória o que dá esperança. Então, nessa noite, eu quero te encorajar a não parar de orar, a permanecer orando bravamente, fielmente. Dia 13, agora, segunda-feira, dia 13 e dia 14, vamos começar. Toda segunda e toda terça, das 7 horas da manhã até as 9 horas da manhã, segunda e terça, vamos estar aqui orando em línguas e ouvindo a palavra. Toda segunda e toda terça. E eu espero que você consiga se programar para começar a passar um tempo orando. Talvez você não seja encorajado a orar sozinho. Talvez você precise de um empurrãozinho, de uma ajuda. Então venha. 7 às 9. Você pode ficar das 7 às 7h30? Fica. Pode ficar das 7 às 15 para as 8? Fica. Mas venha. Posso ficar só 10 minutos, mas venha. Porque isso vai te encorajar a entender que é a prática da oração em línguas que traz a edificação de fé. Então, dia 13 e dia 14 nós vamos começar. E vai durar toda segunda e toda terça, o ano todo. Das 7 às 9 da manhã. Orando no Espírito Santo. Então, calcula. Tá? E se pelo menos eu conseguir orar 1 hora na segunda e 1 hora na terça, nossa, vou orar pelo menos 2 horas em línguas por semana. Vou sair, vou dar um passinho a mais. Um passinho a mais no meu crescimento, no meu amadurecimento. Então, se encoraja. Eu estou aqui para te ajudar. Como irmã mais velha, estou aqui para realmente dizer para você que você consegue. Se você se programar, você consegue. E com certeza você vai colher frutos dessa edificação. Amém? Vou deixar a Marciana, glória a Deus, chegou de viagem, terminar a reunião nessa noite maravilhosa. Ela vai orar. Quase que eu falei, vem, Alessandra. Mas aí a Alessandra olhou de lado, eu dei de cara com a Marciana. Não, é a Marciana. Oh, aleluia. Aleluia. Boa noite. Estava com saudade. Eu estava falando com o Daniel, falei, Daniel, nossa alma é muito engraçada. Eu estou em Lins, sinto saudade de casa, na Bahia. Eu estou na Bahia, sinto saudade de Lins. Ela é muito engraçada. Mas amém. Nosso Deus é bom e fiel. Se estáis alegre, cante louvores. Ó Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Jesus, por tua palavra ministrada essa noite, Pai. Obrigada, Senhor. A tua palavra, Senhor, é a verdade, Pai, para a nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. A quem temos nós, Pai, no céu, se não for o Senhor? Ó Pai, nós te amamos, te adoramos, Pai. Nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela noite de paz na casa dos meus irmãos, noite de paz na minha casa, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, porque nós temos a porta de escape. Nós temos a porta de escape. Nós temos o Senhor dos exércitos que é por nós. Obrigada, Pai. Ainda que a nossa alma se desfalece, mas o Senhor é a força do nosso coração. Nós te amamos, Pai, te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. Bendizemos o teu santo nome. Nós te amamos.
ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia, Pai. Oh, glória! Então, lembrando, segunda, dia 13, começa 13 e 14, das 7 às 9 da manhã. Então, tenha uma noite abençoadíssima em Cristo.